Capítulo 5. A personalidade normal. Vimos há pouco que a linguagem está relacionada com o aspecto linguístico e que a vida social fundamenta-se no aspecto social de nossa vida espiritiva ativa. Essas questões foram tratadas com maior profundidade no final do capítulo 4. Mas vimos também que esses aspectos não são os mais elevados de nossa vida espiritiva. Os três aspectos mais elevados são o jurídico, o ético e o pístico. Quando começamos a lidar com esses lados ou aspectos mais elevados, estamos chegando muito perto do ser real, a mais profunda vida interior do homem, a que nos referimos como coração. Esses aspectos relacionam-se com o ethos, a condição ético-religiosa, mentalidade do coração. Agora é hora de tratar da questão do ethos com um pouco mais de detalhes. Uma vez que isso seja feito, tratarei de investigar se há algo que podemos dizer sobre o despertar do coração. 5.1 Desenvolvimento do ethos. Vários pesquisadores investigaram como o ethos, ou seja, a atitude de uma pessoa religiosa e ética, se desenvolve nos jovens. Essa investigação se deu especialmente por meio do estudo da argumentação moral de crianças de várias idades, bem como de adultos. Os valores morais e normas, é claro, diferem muito de cultura para cultura e de uma classe social para outra. Curiosamente, no entanto, ainda parecia possível falar-se de certo padrão básico em toda a argumentação moral. Em outras palavras, tornou-se evidente que as pessoas em todos os lugares têm uma avaliação moral do comportamento humano aproximadamente da mesma forma. Apesar da enorme influência do pecado, quando se trata desses assuntos, parece que podemos, no entanto, falar de uma espécie de aptidão moral comum entre grupos muito diversos de pessoas. Por favor, notem que não estou falando ainda dos motivos morais próprios ao comportamento de uma pessoa, mas dos argumentos morais que utilizamos para julgar o comportamento dos outros. Por causa da presença do pecado em nossa vida, essas duas coisas podem ser muito diferentes uma da outra. Devemos lembrar-nos aqui do que Cristo disse sobre o argueiro, cisco, e a trave, viga, em Mateus 7, 3 a 5. O que eu acho especialmente interessante é que as pessoas deixam de se desenvolver em diversas etapas do desenvolvimento moral. Muitas pessoas atingem uma espécie de nível convencional. Elas simplesmente julgam o comportamento de acordo com as boas intenções da pessoa envolvida ou apenas se perguntam se a pessoa envolvida está cumprindo com as regras estabelecidas da ordem social. Mas existem algumas pessoas que nem sequer chegam tão longe. Elas param em um nível pré-convencional, o que é muito normal no caso de crianças pequenas. Elas julgam uma ação em particular simplesmente pelas consequências materiais dessa ação. Quebrar 2 copos acidentalmente é pior do que quebrar um copo intencionalmente. Ou elas talvez julguem até que ponto ações específicas satisfazem os próprios desejos. Você coça minhas costas e eu coço as suas. Mas há outras pessoas que atingem um maior nível pós-convencional. Elas reconhecem certa relatividade nas leis e regras que estão em vigor e percebem que essas leis e regras podem
entrar em conflito com valores espirituais mais elevados. Não estão em questão determinadas ordens e proibições, mas valores mais elevados, até valores universais como liberdade, justiça, igualdade e respeito mútuo. Deveria ser óbvio que esse nível final, se estivermos satisfeitos com esses termos, pode ser alcançado tanto por humanistas como por cristãos. De fato, há humanistas que têm uma consciência moral muito maior do que muitos cristãos convencionais ou aqueles que se dizem assim. Dessa forma, o que importa aqui é que será preciso elaborar um nível ainda maior, ou seja, uma fase religiosa que transcende toda a ética. Porque uma pessoa manteria princípios universais da verdade e da justiça no meio de um mundo cheio de indignidade e injustiça. O humanista estaria em maus lençóis se tivesse que, de alguma forma, basear-se em um homem falso e injusto. No entanto, o cristão é rico, pois baseia sua vida em uma verdade perfeita e na justiça de Deus. Aquele que atingiu tal percepção enxerga além do caráter relativo de toda essa conversa sobre níveis e etapas de desenvolvimento moral. Mais do que isso, a fase religiosa não deve ser entendida como uma fase que se segue à fase ética mais elevada. Na grande maioria dos casos, o desenvolvimento da pessoa religiosa tem lugar em um microcosmo, isto é, na família, onde a religião está presente, orientando a vida dos jovens de pouca idade. Eu preciso colocar a questão de forma mais enfática, insistindo em que a regeneração, o novo nascimento e a iluminação do Espírito Santo são necessárias para que se possa julgar em um nível religioso elevado suas ações. Na verdade, é necessário que uma pessoa atinja de vontade própria, devido à sua relação com Deus, a capacidade de realizar ações agradáveis ao Senhor. O cristão que guarda os mandamentos de Deus apenas para ganhar a aprovação dos outros, ou devido à submissão à autoridade da igreja e da tradição, é apenas um cristão convencional. E aquele que guarda os mandamentos de Deus, porque tem uma noção específica dos valores éticos, seja de cunho pessoal, seja universal, é pouco mais do que um cristão convencional. No entanto, aquele que guarda os mandamentos por nutrir um amor genuíno por Deus, por estar em íntima comunhão com Deus, em total devoção a Ele, em associação reverente com Ele e em submissão à sua palavra, essa pessoa é verdadeiramente um cristão. A doutrina do engano do nosso coração natural, ver Jeremias 17:9, deve ajudar-nos a compreender porque pessoas que têm uma formação altamente moral agem de uma forma que atesta um baixo padrão de moralidade. Talvez a questão deva ser expressa em termos mais fortes. Os psicólogos sociais citam exemplos abundantes de pessoas respeitáveis que têm uma forma altamente desenvolvida de raciocínio moral, mas são capazes de, em determinadas circunstâncias, se vulgarizarem agindo de forma imoral, acobertadas por lemas como Bethel ist Bethel, ordens são ordens, e de nutrir uma indiferença brutal em relação à vida de outras pessoas e até mesmo de cometer agressões e vandalismo. Todas essas atitudes já devíamos conhecer, pois encontramos
exemplos delas ao longo de toda a Bíblia. Contudo, foi necessário que muito tempo se passasse até que os psicólogos conseguissem enxergar a relação. Se alguém acredita que é respeitável e cumpridor da lei, como explicar que e- às vezes pode executar ações do tipo mais baixo? Os cristãos conhecem a resposta. Não importa o que pensamos nós mesmos, a natureza pecaminosa poderá revelar-se de forma muito dolorosa se as circunstâncias forem adequadas. Sobre isso falaremos nos parágrafos que se seguem. 5.2 O ethos e nossos relacionamentos. 5.2.1 O ethos e eu. Vimos que é necessário distinguir entre nossas necessidades objetivas, aquilo que realmente precisamos, quer queiramos ou não, e nossos impulsos objetivos, o que queremos, quer precisamos, quer não. Neste ponto, podemos comparar as nossas necessidades e impulsos com uma terceira entidade, o ethos, ou valores, como gostamos de chamá-lo. Todas essas três entidades são regidas por fatores sensíveis e espirituais, sendo o coração o mais profundo e mais importante deles. No entanto, isso não significa que estejam sempre em harmonia uns com os outros. Nossos desejos estão longe de concordar em todos os momentos com as nossas necessidades objetivas, as necessidades que Deus colocou em nós como criaturas dele. Nossos valores não estão sempre de acordo com as normas de Deus. Longe disso. Tendo tudo isso em mente, podemos ver que é possível distinguir três tipos de pessoa. 1. Uma pessoa harmoniosa é aquela em que as necessidades, desejos e valores quase coincidem por completo, pois seus impulsos estão em sintonia com as necessidades reais dessa pessoa e, portanto, também com as normas de Deus. Além disso, os valores dela também se harmonizam com as normas divinas reveladas por Deus em sua palavra. 2. Uma pessoa pseudo-harmoniosa é alguém que manipula a própria consciência de forma a rebaixar seus valores para que eles coincidam com seus desejos, que são de mais baixo nível. Quando Satanás domina seus escravos, eles ficam em paz. Lucas 11:21. O que ocorre, na verdade, é que essa pessoa é muito desarmoniosa, pois uma vez que seus valores e desejos não coincidem com as necessidades reais dessa pessoa. 3. Uma pessoa completamente desarmoniosa é aquela em que dois dos três elementos não coincidem de maneira relevante. Os desejos abaixo dela desviam-se fortemente das necessidades, mas estão em conflito também com os valores que ainda não estão totalmente regenerados, mesmo que bastante distantes das normas de Deus. Tal pessoa é escrava do pecado e tem uma consciência ruim. Além do mais, mesmo assim, existe esperança considerável para essa pessoa, mais do que para a pseudo-harmoniosa, precisamente porque a consciência do desarmonioso ainda funciona. Dissonância cognitiva. Para complicar as coisas, tomemos o fato
de que, em meio às necessidades objetivas de alguém, existe a necessidade de colocar os desejos em harmonia tanto quanto possível com os valores, não importa se baixos ou elevados. Afinal, todo mundo gostaria de ser uma pessoa pseudo-harmoniosa ou, em outras palavras, as pessoas geralmente têm uma necessidade urgente de autojustificação. Nesse caso, os psicólogos gostam de falar de dissonância cognitiva. O que eles querem dizer com isso é que quando uma pessoa, por exemplo, faz certas coisas em que ela própria não acredita ou com que discorda, ela se sente pouco à vontade. Há uma dissonância entre o que se está fazendo e o que se acha que deve ser feito. Portanto, ela buscará eliminar a dissonância, seja modificando suas próprias ações, o que é muitas vezes difícil de fazer, seja ajustando seus valores. A dissonância cognitiva é assim resolvida por meio de autojustificação. Nós passamos por esse tipo de coisa todos os dias de nossa vida. Por exemplo, uma pessoa pode ter duas ideias: ir à igreja ou ficar em casa assistindo o jogo de futebol na televisão. Ela escolhe a segunda e passa a experimentar uma dissonância cognitiva. Ela deveria ter ido à igreja, mas não o fez. Então terá de resolver essa dissonância, convencendo-se de que não se sentia bem, de modo que, se não houvesse nenhum jogo de futebol na televisão, ela provavelmente teria ficado em casa em vez de ter ido à igreja. Estritamente falando, ela não muda a sua norma, pois ainda pensa que os cristãos devem ir à igreja aos domingos à tarde, mas simplesmente declara que isso não é aplicável nesse caso particular. É a forma encontrada para manter a harmonia entre os valores dela e os desejos. Um segundo método é justificar a própria conduta com a ajuda de outros valores menos óbvios. No caso em questão, poderia alegar: todo mundo tem de relaxar uma hora ou outra. Ou, se eu assistir a esse jogo de futebol, terei o que conversar mais tarde com os outros, por exemplo, com meus colegas na segunda-feira. Ou, tanto no esporte dos homens como na beleza dos movimentos do corpo humano, há algo da grandeza de nosso Criador para ser visto. A terceira alegação é uma evasiva na forma de um comentário piedoso. Para ser bem claro sobre isso, essas desculpas antiéticas são um pecado no mais pleno sentido bíblico da palavra. No entanto, a dissonância cognitiva não ocorre apenas no plano ético. Nós também podemos encontrá-la no consumo de todo tipo de mercadoria. Uma dona de casa compra detergente mais caro porque acredita que sua roupa vai ficar mais branca se ela usá-lo. Depois de feita a compra, ela ficará fortemente inclinada a acreditar nisso, mesmo que não perceba nenhuma diferença objetiva. Uma pessoa que muda de denominação religiosa pode iludir-se ao acreditar que mudou para melhor, justificando para si mesma a decisão tomada, mesmo que isso não lhe tenha melhorado muito a situação. Ou então podemos notar que, quanto mais caro for o remédio, mais o paciente será levado a crer que o tratamento esteja funcionando. Essas formas de iludir-se não são pecados concretos, mas consequências naturais da fragilidade de nossa vida pecaminosa. A teoria da dissonância cognitiva também pode ser aplicada ao desenvolvimento das crianças. Sempre que uma criança se encontra sob forte pressão e que por isso se abstém de fazer algo que gostaria de fazer, desenvolve-se nela uma dissonância cognitiva. A criança, porém, pode resolver essa dissonância pelo seguinte raciocínio: quero mesmo continuar a fazer isso, mas vou parar porque estou sendo obrigado a parar. Em um caso mais extremo,
A pressão exercida pelos pais pode ter efeito negativo e a coisa proibida se tornará cada vez mais atraente para a criança. Inconscientemente, a criança diz: se desejo tanto essa coisa proibida, é porque ela deve ser muito boa para mim. A consequência disso é que toda vez que uma criança deixa a autoridade e a influência dos pais, que são autoritários, muitas vezes acaba tentada a realizar o que antes lhe era proibido. É bastante plausível que pais que exerçam de fato autoridade, mas que procuram alcançar seu objetivo utilizando meios mais suaves e exercendo menos pressão, acabam tendo mais sucesso. Contudo, mesmo nesse caso, desenvolve-se a dissonância cognitiva. Pesquisas revelaram que a criança resolve, nesse caso, a dissonância de uma forma totalmente diferente. Ela pergunta: bem, na verdade, eu não acho isso tão importante. E quando uma criança recebe uma boa educação, especialmente uma educação cristã, em que os pais fazem o possível para deixar claro para ela porque isto ou aquilo não é bom, de acordo com os mandamentos de Deus, a criança também aprende a ver a razoabilidade do que seus pais estão pedindo delas e, consequentemente, não tem necessidade alguma de auto-justificar-se, de iludir-se na verdade. Também de grande importância quando se trata de dissonância cognitiva é o apoio que as pessoas que pensam do mesmo modo dão, dão umas às outras. Quanto mais as pessoas acreditam em algo, mais os outros se inclinam a acreditar também. Elas argumentam que se há tantas pessoas sensíveis e bem informadas que acreditam numa coisa, dificilmente essa coisa poderia ser falsa. Podemos observar que esse comportamento também entre os cristãos. Mesmo entre eles, há apenas alguns de juízo independente que se baseiam apenas nas escrituras. Essa observação não é uma censura, pois muita gente não é capaz de deixar de se pautar consciente ou inconscientemente no julgamento de pessoas bem informadas em um grupo ou no julgamento da multidão. Se forem colocadas em contato com outra turma igualmente grande e igualmente convincente, essas pessoas desenvolverão uma dissonância cognitiva. Normalmente, isso não se resolve por meio de uma investigação objetiva, pois uma investigação como essas poderia resultar em uma mudança de convicções ou mesmo em uma troca de convicções. Geralmente ninguém deseja fazer uma coisa dessas, mesmo que se tenha formado uma vaga impressão de que seja os outros, de que sejam os outros a estarem certos. Sem fazer nenhuma investigação básica, nem ter uma boa compreensão da convicção do outro, passamos a lançar argumentos apenas com o propósito de descansar a própria mente do que para convencer os outros. Mesmo que seja muita gente, mesmo que haja muita gente que não concorde com isso, trata-se, no entanto, de uma consequência da fragilidade da nossa vida pecaminosa. É por isso que o reconhecimento dessa dissonância cognitiva e do impulso de autojustificação é benéfico. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. É muito difícil sermos verdadeiramente honestos conosco mesmos, ou melhor ainda, honestos com Deus. 5.2.2
o ethos e o outro. Se já é tão difícil, como vimos, uma pessoa conhecer a si próprio, imagine-se o quanto será difícil conhecer os outros e enxergá-los profundamente. Já observamos o quanto nos deixamos levar por preconceitos e pelas primeiras impressões quando se trata de conhecer o próximo. Gostar e não gostar são coisas que desempenham papéis importantes em nosso comportamento. E isso ocorre de tal forma que o amor ético ao próximo pode facilmente tornar-se subordinado à simpatia sensível que nutrimos para com o próximo. Mesmo assim, permanece uma questão muito interessante saber o que nos leva a considerar simpáticas determinadas pessoas e outras não. O que consideramos em primeiro lugar? A personalidade, o equilíbrio emocional? Se for o que pensamos, estamos errados. Os psicólogos demonstraram que a atração física ou falta dela desempenha um papel muito maior em nós do que geralmente se imagina. Isso vale certamente para o casamento. Dessa forma, encontramos Lemuel dizendo na Bíblia: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. Esse modelo vale também para como os adultos julgam as crianças. Quanto mais atraente é a criança em aparência, menos os adultos se sentem inclinados a censurá-la. A partir desse fato, vemos o quanto pode ser antiético o juízo que fazemos acerca dos outros. Há também indicações de que a atração física de suspeitos de crime representa determinado papel na administração da justiça, embora isso tenha menor influência, ainda bem, em crimes mais graves. Outro fator que desempenha um papel importante em nossos gostos e simpatias é a presença de um talento em comum, a área em que o talento realmente não faz muita diferença. As coisas se tornam mais complicadas aqui, pois, se por um lado as pessoas sentem simpatia por gente de talento em uma área de interesse particular, por exemplo, nos esportes ou na ciência, por outro, há indicações que muitas pessoas sentem pouca simpatia por alguém que parece muito perfeito. Além disso, o sentimento de amor próprio que as pessoas têm parece de importância real. Uma pessoa altamente talentosa e estranhamente perfeita provoca uma impressão muito forte sobre as pessoas que estão no topo, ou seja, as pessoas com um forte sentimento de amor próprio, ou na raia miúda, isto é, nas pessoas com pouco amor próprio. Para causar uma impressão no grupo mediano, pessoas com um sentimento médio de amor próprio, o talentoso precisa demonstrar um pouco mais de qualidades humanas, fazendo, por exemplo, alguma atrapalhada de vez em quando. Uma vez que nós mesmos somos imperfeitos, não é fácil tolerar uma pessoa superior, a menos que nós também sejamos superiores, ou pensemos que somos, ou então seremos pressionados por um forte sentimento de inferioridade. Mas já que a maioria das pessoas não possui nenhuma dessas características, sentem-se mais à vontade com aqueles que têm os mesmos defeitos que elas. Em tudo isto, percebemos um elemento ético muito claro. Em geral, é difícil para nós tolerarmos uma pessoa visivelmente melhor do que nós. Pecadores juntos se sentem mais à vontade. Ajuda ao próximo.
É óbvio que o amor que temos pelo próximo pode ser facilmente influenciado por todo tipo de fatores sensíveis. Digamos que, em dado momento, saibamos que temos de ajudar alguém e, mesmo assim, não o fazemos. Essa falha pode ser devida a não gostarmos desse alguém ou a preguiça, mas às vezes há fatores muito distintos em questão. Percebemos isso quando consideramos aquilo que os psicólogos chamam de problema espectador, omissão. Alguém se encontra em perigo e aqueles que o veem nessa situação ficam apenas observando sem procurar ajudá-lo. Por que isso acontece? É claro que poderíamos dizer que é simplesmente o pecado em nossa vida que nos faz agir assim, mas parece que há mais do que isso. Se há apenas um espectador, parece que ele estará muito mais disposto a ajudar o próximo em perigo do que quando há muitos espectadores. Pode parecer trivial, mas é importante que haja psicólogos cuidando dessas questões e dando um pouco de precisão para que compreendamos tais situações. Os psicólogos indicam duas causas para esse comportamento e que, afinal, são um tanto curiosas. Parece que a presença de um grande número de espectadores é algo que atrapalha contra a pessoa em necessidade. A primeira razão para isso é que as pessoas inconscientemente julgam que a passividade da multidão significa que a situação não é muito grave. Se nuvens de fumaça começam a aparecer numa sala ou se escutamos um grito de socorro, a probabilidade de sairmos para investigar é muito maior se estivermos sós ali do que se houver um número de pessoas na sala. Se duas pessoas estão sentadas em uma sala de espera frente a frente, a passividade delas é maior do que se estivessem sentadas, uma de costas para a outra, pois, nesse caso, uma não poderia julgar a reação da outra. A segunda causa da passividade é observável, onde há um grande número de espectadores, pois, nesse caso, a responsabilidade em prestar ajuda e também a vergonha, no caso de a ajuda não ser prestada, está difusa, o que faz com que a responsabilidade por pessoa diminua. Mesmo que fique bem claro que existe uma emergência real, caso em que a primeira causa não entra mais em questão, os espectadores podem ainda permanecer passivos devido a essa segunda causa. Pesquisas mostraram que os espectadores em tais situações não permaneciam necessariamente apáticos ou indiferentes. Podiam estar extremamente preocupados com a situação. E, portanto, não é que eles decidirão não oferecer ajuda, mas sim que eles ainda não chegaram ao ponto de fazê-lo de fato, pois esperavam para ver se alguém mais o faria. Em situações em que havia uma clara emergência e que ninguém podia acreditar por muito tempo que outra pessoa iria ajudar. Por exemplo, quando alguém passa mal em um trem, as pessoas pareciam oferecer assistência rapidamente, se nem a primeira nem a segunda das causas distinguidas acima se apresentam como um fator na situação, podemos dizer que os espectadores não sejam pessoas tão más como se poderia pensar quando ouvimos falar da passividade deles. Há provas que apontam numa direção mais positiva. Em tal situação, uma vez que alguém se apressa em ajudar, imediatamente outros também se apresentam para oferecer assistência. Assim, em alguns casos, os espectadores parecem adversos em prestar ajuda, mas em outras circunstâncias ocorre precisamente o oposto. Parecem se motivarem a agitar uns aos outros, e dessa forma, pessoas que sabem que estão sendo observadas por outros
que não podem ajudar, talvez porque estejam longe, são mais ligeiras em oferecer ajuda do que pessoas que estão sozinhas. Dessa maneira, parece que há sempre uma questão ética envolvida na disposição de ajudar. Ou nós empurramos a responsabilidade para os outros e permanecemos passivos, ou, pois não queremos causar má impressão aos outros, ajudamos. Também não é fácil fazer a coisa certa. As pessoas têm, no fundo, a ideia de que não devem intrometer-se demais na vida dos outros. Elas se lembram do que Salomão disse: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Provérbios 26:17. Agressão. Em conclusão, quando se trata do ethos e do outro, nosso semelhante deve-se fazer uma menção especial à agressividade. O que estamos enfrentando aqui é um problema muito complexo em que muitos fatores desempenham papéis importantes. Pensemos, antes de mais nada, em fatores bióticos. Estamos familiarizados com todos os tipos de drogas capazes de suprimir a agressividade no ser humano. Fatores perceptivos. As pessoas podem aprender ou ensinar todo tipo de reflexos agressivos, e a educação também desempenha um papel importante nesse caso. Fatores sensíveis, emoções violentas acompanham a agressão, e fatores espiritivos, às vezes a agressão ocorre de forma bastante deliberada e propositadamente. Há um lugar na vida do homem para a agressão moderada, isto é, para a raiva justificada, mas há grandes perigos aqui. Em Efésios 4:26 lemos: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Consideremos também o Salmo 4, versículo 4: irai-vos e não pequeis. Uma agressão que intimida, que sujeita, que faz uso da força ou que é necessária para proporcionar alívio, está fora de questão em um ethos cristão. Essas coisas devem estar mais claras agora que ficou evidente que a agressão psicológica não deve ser considerada uma boa válvula de escape, como pensavam muitos psicólogos antigamente. Comer acalma a necessidade de comer, mas o comportamento agressivo não acalma a necessidade de agredir. Essa necessidade é como o desejo sexual, que em vez de aplacar, aumenta a atividade sexual. A agressão, como sabemos, só provoca mais agressão, conforme o exemplo de Caim, o primeiro assassino da história, ver Gênesis 4:14. E como os pais que permitem que os filhos assistam a muitos programas violentos na televisão também devem perceber. Notório, nesse contexto, é um experimento psicológico em que pessoas, carcereiros e prisioneiros, tinham de atuar em uma prisão de mentira. Para o horror das pessoas que realizaram a experiência, o processo liberou a agressividade mesmo em pessoas bastante equilibradas. O que ficou claro é que, mesmo em pessoas honestas, o diabo está sempre presente em potência, um diabo que pode ser trazido à luz em determinadas circunstâncias. A Bíblia aponta o dedo para a parte verdadeiramente culpada, o coração pecaminoso do homem. Cinco ponto 2.3 O ethos e Deus. Tratemos a seguir de questões como a responsabilidade e a obediência a Deus e não ao homem. Atos 5:29.
Em última análise, o homem é totalmente responsável perante Deus e por isso nunca pode ir contra a própria consciência, da maneira que a consciência é tomada pela Escritura. Portanto, nunca podemos refugiar-nos atrás do que os outros dizem. As pessoas sempre tentam desculpar-se, fazendo declarações como: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou, pois me disseram, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Então, eu lhe disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Êxodo 32, 23 e 24. Nós somos responsáveis por nossas próprias ações. Não importa que seja compreensível que as pessoas às vezes se deixem ser levadas pelos outros e mesmo enganadas. É notável que existam tantas pessoas que acreditam na evolução ou no marxismo, assim como é notável que haja um grande número de pessoas que aceitam o conjunto de ideias cristãs sem nunca realmente refletir sobre essas coisas profundamente. Então vale a pena perguntar: quantas das suas ideias ou minhas, no presente caso, são de fato inteiramente nossas? Não é verdade que, na maior parte do tempo, nós imitamos a opinião dos outros sem investigar o assunto por nós mesmos? Não é verdade que somos muito sensíveis à opinião das massas? Que há algo de conformismo em todos nós por aderirmos sem pensar ao ideal corrente? Alguns testes psicológicos foram feitos para determinar até que ponto vai essa conformidade. Os resultados obtidos, mesmo em pessoas bastante sensatas e inteligentes, foram chocantes. Mesmo em questões muito óbvias sobre as quais as pessoas podem ter certeza de que estão certas, algumas preferem aderir às ideias da multidão, mesmo estando essas ideias totalmente erradas. O que as leva a agir nesse sentido? Os outros certamente estão certos, eu devo estar enganado. Ou, algo deve estar errado comigo. Esses testes foram realizados com estudantes, entre os quais era esperado que se encontrassem alguns com certa firmeza de caráter e capacidade de julgamento. Mas consideremos quantas pessoas reais cotidianamente não se deixam levar pela opinião da maioria em assuntos como política, moral, ciência e religião. É notável também que os estudantes que tiveram coragem de assumir uma posição contra a maioria, algumas vezes deram suas respostas corretas com um peso na consciência. Não é verdade que estou errado? E assim as pessoas podem iludir-se de tal maneira que conscientemente passem a fazer algo errado com boas intenções e algo bom com um peso na consciência. Falsa obediência. Tudo isso se torna ainda mais impressionante quando os testes são realizados para descobrir até onde as pessoas estariam dispostas a ir quando se trata de obedecer a uma pessoa autoritária profundamente respeitada, mesmo que tal obediência envolva ir contra a própria consciência e sentido de responsabilidade. Em uma série de experiências que se tornaram notórias, ficou patente que cerca de 2/3 das pessoas estavam dispostos a infligir uma dor insuportável a um ser humano por obediência ao realizador do experimento. Aquele que estava infligindo a dor presumivelmente não tinha consciência do que fazia, mesmo que se estivesse colocando em risco a vida da pessoa com que lidava. Esses experimentos envolveram testes
em que os participantes tinham de aplicar choques elétricos cada vez mais fortes como punição a respostas erradas a uma pergunta de um teste. As pessoas não recebiam choques de verdade, apenas fingiam que sentiam dor para convencer aqueles que aplicavam o choque. Vale ressaltar que, antes da experiência, um grupo de psiquiatras havia previsto que, no máximo, uma pessoa em 1000 chegaria ao ponto de aplicar um choque quase letal de 450 volts. O número exato foi de 620 pessoas, 62% do total. Mesmo assim, as pessoas que se sujeitaram ao experimento não eram sádicas, cruéis. Apertavam o botão de choque com a consciência pesada, sob pressão, e algumas delas quase chegaram a sofrer um colapso nervoso. No entanto, elas continuaram a obedecer à pessoa que conduziu o experimento até o fim. O experimento, no entanto, logrou resolver a dissonância cognitiva dos envolvidos nele, lançando toda a responsabilidade sobre a pessoa que conduzia o experimento, ou, em alguns casos, até mesmo colocando a culpa nas vítimas devido às respostas estúpidas que davam. Não devemos ser muito duros com aquelas 620 pessoas. Muitas situações na vida são tão complicadas que é muito difícil nos distanciar do problema e estabelecer uma distância apropriada para que tenhamos uma visão boa, total e integrada do conjunto, de modo que sejamos capazes de fazer uma escolha apropriada entre dois princípios morais. Os dois princípios, nesse caso, seriam, em primeiro lugar, não infligir dor a outro ser humano e, em segundo lugar, prestar obediência fiel a uma outra autoridade. Estamos todos tão acostumados a obedecer ao médico, ao policial e às autoridades, ao patrão, que muitas vezes torna-se difícil saber exatamente quando devemos obedecer à nossa própria consciência, ou melhor, a Deus em vez de ao homem. Mas não se pode colocar tranquilamente esse experimento no contexto do Befehl ist Befehl, que muitos nazistas da Alemanha de Hitler, os objetos da experiência psicológica mencionada acima obedeciam porque achavam que o objetivo era uma pesquisa útil e de alto nível, enquanto na Alemanha nazista qualquer pessoa envolvida em atividades reprováveis podia saber que os objetivos mais reprováveis estavam envolvidos. Os homens da SS e da Gestapo regularmente executavam seu trabalho de forma muito cruel e definitivamente não precisavam de muita pressão de seus superiores para continuarem com a crueldade. Mas quanto aos objetos do experimento, eles obedeciam geralmente apenas sob grande pressão e com enorme resistência emocional. Para todos os que observavam de fora esses testes, ficou claro que os objetos do experimento deveriam ter agido como agiram. Mas, antes que formulemos um juízo, devemos colocar-nos em uma situação na qual nos encontremos à disposição de um professor inteligente que levamos em alta consideração e cujo trabalho consideramos de enorme utilidade científica e que estamos também cientes de que não sabemos exatamente o que nossas ações causam a nossas vítimas. A verdade é que só alguns de nós são sádicos, mas todos nós somos pecadores. E porque todos nós somos pecadores, muitas vezes é difícil obedecer àqueles que foram colocados acima de nós.
É também difícil ter controle sobre uma situação a que sabemos que não devemos obedecer. 5.2.4 O criminoso. Os temas sobre os quais acabei de falar e que giram em torno da responsabilidade do homem para com Deus levam-nos ao tema do crime. Se for verdade que todos os homens são pecadores, e é verdade, como então só uma porcentagem relativamente pequena da raça humana cai em um comportamento criminoso real? Eu estou evidentemente utilizando o termo criminoso em sentido jurídico, comportamento delinquente. As pessoas assumem um comportamento delinquente devido a causas situacionais e pessoais, bem como a causas religiosas. Sobre isso devemos recordar-nos da fórmula V, capítulo 65, B igual a função R, P, S. Em primeiro lugar, o ambiente pode ter uma influência altamente desfavorável, fator S. E devido a isto, o sujeito parte para o crime. No nível macro, podemos pensar na sociedade a que pertencemos, que assume uma posição muito tolerante relativamente à agressão e ao chamado crime menor, ou nos valores baixos, que são por vezes predominantes em certas classes sociais ou em alguns maus contatos sociais. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. No nível médio, devemos pensar especialmente nas consequências de uma má educação. As crianças precisam adquirir habilidades sociais de todos os tipos à medida que crescem, pois não nascem com essas habilidades. Os pais têm de lidar com os filhos de forma consistente, sobretudo quando se trata de punição. Caso contrário, as crianças não saberão o que é esperado delas. Elas podem ser prejudicadas, especialmente quando são rejeitadas pelos pais e recebem pouco ou nenhum carinho, cuidado e atenção. E no nível micro, é triste dizê-lo, mas ainda é verdadeiro o mote: a ocasião faz o ladrão. Quanto aos fatores pessoais, P, vou tratar em primeiro lugar das causas bióticas. Pesquisas demonstram que os fatores hereditários inegavelmente cumprem um papel aqui. Não devemos concluir que certos fatores hereditários tornam uma pessoa automaticamente criminosa, mas aumentam a inclinação para a delinquência. Outros fatores que podem aumentar essa tendência são determinadas anormalmente cerebrais, anormalidades cerebrais, como a epilepsia, tumores cerebrais, inflamação no cérebro, certos fatores do metabolismo, por exemplo, envenenamento por chumbo, falta de cálcio e algumas anomalias hormonais. Além de fatores bióticos, há uma série de fatores sensíveis, tais como a necessidade de uma posição social e de uma conduta que demonstre confiança, ou fatores como um comportamento exageradamente antissocial, uma impulsividade, agressividade ou mesmo uma tendência neurótica. Esta última tendência parece ocorrer especialmente em neuróticos extrovertidos, isto é, em pessoas de temperamento colérico. Ver capítulo 4. Pesquisadores tentaram explicar essas questões em termos de emotividade e de extroversão da pessoa colérica. Emoções como, por exemplo, o medo e a raiva ampliam a inclinação dessas pessoas para o comportamento criminoso. Entretanto, foi demonstrado que os extrovertidos são um pouco menos suscetíveis ao condicionamento e mais lentos para aprender o comportamento social durante a educação. O que estou fazendo aqui?
é apenas uma generalização. Uma pessoa com o tipo oposto de temperamento, o fleumático, também pode tornar-se um criminoso, ao passo que a maioria dos coléricos não é criminoso. Na realidade, mesmo quando P e S são levados em consideração, nada ainda está esclarecido. O fator R, a condição religiosa do coração, é da maior importância, embora não seja a única. Claro que é verdade que os cristãos também podem voltar-se para o crime. No entanto, há indicações claras de que entre os cristãos comprometidos, o número de delinquentes é um pouco menor do que entre os descrentes, e também que a conversão a Cristo é um dos meios mais eficazes de pôr fim ao comportamento delinquente. Apenas quando começamos a colocar a religião e o coração em jogo é que começamos a perceber que mais coisas estão envolvidas na delinquência do que simplesmente os comportamentos sociais e os graus de condição e capacidade mencionados. Na verdade, a aprendizagem social vai muito além do condicionamento perceptivo, como já vimos. Além disso, a delinquência não é apenas uma questão de comportamento social ruim, mas de comportamento jurídico, ético e religioso ruim. Em uma sessão anterior, vimos que a criança pequena tem uma disposição moral, a qual, uma vez que as pessoas estão propensas por natureza a um comportamento antissocial e amoral, tem de ser desenvolvida durante os anos de criação. Não que uma boa educação remova essa propensão para o mal. Caso contrário, seria possível impedir que uma pessoa viesse a delinquir. Circunstâncias favoráveis, educação, boas maneiras, ambiente estável podem, no mínimo, represar o manancial de sujeira que está escondido em cada um de nós. E essas circunstâncias são, portanto, um grande benefício prático, mas Deus, que conhece e julga até mesmo os pensamentos mais profundos, enxergar através do bom comportamento daquele cidadão respeitável que, embora mantenha as paixões sob controle, não se importar com a autoridade de seu Criador. Tanto o criminoso como o cidadão decente necessitam de uma conversão radical, pois em ambos bate um coração imprestável. Não importa o quanto as ações de um sejam diferentes das do outro. Cinco ponto 3. O coração. Cinco ponto 3. Ponto 1. Coração e consciência. Aproximamo-nos agora do lado mais íntimo do ser humano, cuja profundidade será sempre um mistério para o pesquisador científico, a menos que seja iluminado pela palavra de Deus. Em várias ocasiões mencionei que a consciência, segundo a Bíblia, é uma função do coração. O Antigo Testamento tem uma palavra para consciência e quando quer referir-se a ela, a palavra que usa é coração. Vê, por exemplo, 1 Samuel 25:31, em que o termo literal utilizado é coração. A NVI usa consciência. 2 Samuel 24:10, 1 Reis 2:44, 8:38 e Salmo 24:4 e 73:1. Precisamente pelo fato de a consciência ser uma função do coração, está diretamente relacionada com Deus. Portanto, uma consciência que funciona corretamente sempre nos censura quando somos desobedientes a Deus e a sua palavra.
A consciência não deve ser entendida como algo subordinado à ética ou à religião, mas como a própria pessoa, isto é, a pessoa em sua profundidade mais íntima, o coração, totalmente consciente, exercendo a própria vontade de acordo com o que é capaz de fazer, direcionada ou não para a palavra de Deus. Tudo isso está muito claro no Novo Testamento, em que a palavra consciência ocorre muitas vezes. Existe uma consciência fraca, 1 Coríntios 8:7, ou seja, uma consciência que é facilmente ofendida, o que é praticamente o mesmo que uma fé fraca em Deus, no sentido de Romanos 14:1. A expressão a consciência do que é fraco, que encontramos em 1 Coríntios 8:9 a 12, refere-se, na verdade, sempre à própria pessoa em sua responsabilidade para com Deus. Em Romanos 13:5 e 6, a consciência é claramente a expressão interna da vontade de Deus em nossa vida. Tudo isso talvez encontre a sua expressão mais clara em 1 Pedro 2,19, em que encontramos a frase consciência para com Deus, a qual a NVI traduz como conhecimento de Deus. Não há grande diferença entre as duas frases. Ter consciência de Deus é ter conhecimento de Deus, do acerto de contas com Deus, que conhece e julga o mais íntimo de nosso ser. Quando Deus não encontra falhas em nós, é porque temos a consciência limpa. Mas quando Deus, de acordo com a sua palavra, condena os nossos sentimentos e nossas ações exteriores, temos a consciência corrompida ou culpa. 2 Timóteo 1:3, 2:22, Hebreus 10:22 e Tito 1:15. É importante ter em mente que a palavra de Deus e o Espírito Santo constituem um modelo perfeito, ao passo que a nossa consciência em si é imperfeita. Por isso, Paulo escreve: de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Minha consciência está limpa, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Portanto, é possível que mesmo que nossa consciência não nos acuse, o Senhor ainda irá nos reprovar. O oposto pode acontecer também se o nosso coração, nesse caso a consciência, nos condena, ainda podemos entregar tudo nas mãos do Senhor com a consciência de que esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Salmos 139:3, e nos esclarece o que está errado para que possamos livrar-nos do erro. 1 João 3:19-21. Portanto, a consciência não é sempre consciência precisa da vontade de Deus. Algo que se torna também evidente pelo fato de que os pagãos que não conhecem a palavra de Deus têm uma consciência, por mais defeituosa que seja. Romanos 2,15. Todo mundo nasce com uma vaga consciência de Deus escondida no fundo do coração, em que se tem uma consciência ainda incipiente da vontade de Deus, do bem e do mal. No entanto, essa consciência moral, natural e defeituosa ainda será formada, podendo ser mal formada por meio da educação e do ambiente cultural em que se vive. Consciência e condicionamento. Mesmo que a consciência seja uma função do coração, fatores sensíveis e espirituais desempenham um papel importante no desenvolvimento dela. Quanto a isso, o condicionamento perceptivo também desempenha um papel nesse desenvolvimento. Consequentemente, alguns psicólogos veem a consciência como nada mais que um feixe de reflexos condicionados. Todo pai está familiarizado com o papel do condicionamento perceptivo no desenvolvimento da consciência, porque eles procuram incutir certo
tipo de comportamento em um filho teimoso ou mudar esse comportamento fazendo uso de leve punição física. Houve um tempo em que era moda entre os psicólogos desaprovar a palmada, mas muitos deles mudaram de ideia sobre essa questão. O castigo corporal é certamente muito útil desde que seja administrado imediatamente de forma consistente e que seja também explicado para a criança. Além disso, o castigo deve sempre estar de acordo com a gravidade do delito que foi cometido e deve ser acompanhado por recompensas, elogios. Por exemplo, sempre que a criança começar a apresentar o comportamento desejado, podemos aprender com a sabedoria de Salomão, como expressa em Provérbios 13, 24, 22, 6, 23, 13, 29 e 15. Hoje nós temos provas suficientes de que alunos que foram criados com um maior grau de liberdade moral são mais capazes de cometer delitos e crimes do que aqueles que passaram por uma educação mais firme, mais convencional. Mas, como mencionado acima, uma educação firme significa castigo corporal seguido de explicação. Pelo fato de o homem ter uma estrutura espiritiva, ele pode ponderar sobre as próprias ações, entender por que algo é bom ou ruim e ver o quanto pode prejudicar outras pessoas com seu mau comportamento. Além disso, ele tem um coração por meio do qual, se ele for um renascido, poderá ver porque certos comportamentos são considerados pecados contra Deus. Por isso, quando uma criança tem uma educação cristã, sua consciência se forma de acordo com o modelo da palavra de Deus revelada. É precisamente pelo fato de a consciência poder deformar-se durante o processo de educação que as pessoas podem, por meio de um processo de condicionamento, adquirir sentimentos de culpa sensíveis, como até mesmo os animais superiores são capazes de fazê-lo. É importante distinguir claramente os sentimentos desse tipo da culpa ética concreta. Podemos falar de culpa apenas quando uma lei concreta é violada. Essa culpa objetiva pode ou não vir acompanhada de um sentimento de culpa subjetivo. Uma consciência cauterizada, 1 Timóteo 4:2, pode transportar uma carga enorme de culpa sem que haja nenhum sentimento de culpa. E uma consciência fraca, 1 Coríntios 8, 7, 10 e 12, poderia facilmente levar à acumulação de um sentimento de culpa sem que houvesse uma culpa verdadeiramente concreta no que diz respeito à transgressão aos mandamentos de Deus. Em algumas famílias cristãs, incute-se nos filhos todo tipo de tabus que não derivam da Bíblia, mas que às vezes são muito difíceis de serem superados. É também por essa razão que uma boa educação completa e genuinamente bíblica é tão difícil de ser dada, ainda que seja da máxima importância. O poeta, autor do livro de Provérbios, não apenas estava familiarizado com as palmadas, mas também pôde, em íntima relação com seus filhos, dizer: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 1, 5 a 7. 5.3.2. A essência da relação entre Deus e o homem, e também entre um ser humano e o próximo, é o amor. Mateus 22, 37 e 39. Ver também Deuteronômio 6, 5, Levítico 19, 18. Se uma pessoa ama, seu coração vai para o outro.
Essa ideia é expressa em inúmeras passagens bíblicas. Vou começar por discutir o amor horizontal entre o homem e o próximo. A esse respeito, podemos distinguir entre o amor unidirecional, ou o amor ao próximo, e o amor mútuo. Quando os psicólogos discutem sobre o amor ao próximo, costumam falar de comportamento pró-social, designando com isso um comportamento que resulta em efeitos sociais positivos. Isso certamente soa muito diferente de amor, mas a definição tem a vantagem de deixar os motivos à disposição da pessoa pró-social fora de consideração. Nós sabemos muito bem que uma pessoa pode agir pró-socialmente pelo mais nobre dos motivos, mas também pelos motivos mais cruéis e maléficos. Em todo o caso, há alguns motivos muito egoístas que se encontram entre esses dois extremos. Por um lado, a ajuda e caridade de todo tipo muitas vezes exigem apenas um pequeno sacrifício, mas por outro lado, ajuda e caridade podem ressaltar em honra, fama, prestígio e recompensas. O amor genuíno ao próximo encontra-se onde existe sacrifício, com pouca ou nenhuma vantagem em vista. Um exemplo muito claro de tal comportamento encontra-se na parábola do bom samaritano. Em primeiro lugar, o samaritano não era responsável pela condição do homem ferido. Muito do comportamento pró-social fundamenta-se em um sentimento de culpa. Em segundo lugar, não havia ninguém forçando o samaritano a prestar auxílio. Muito da ajuda ao próximo ocorre devido à pressão social. O gesto dele foi inteiramente voluntário e até mesmo de discordância, uma vez que os líderes daquela sociedade, o sacerdote e o levita, não haviam prestado ajuda. Em terceiro lugar, o samaritano não foi motivado por nenhum sentimento de solidariedade, pois o homem ferido pertencia a uma nação com a qual a do samaritano vivia em conflito. Em quarto lugar, o ato dele envolveu gastos maiores de tempo, esforço, risco e dinheiro. Em quinto lugar, o samaritano não pediu nada em troca do que fez e nada recebeu. Podemos perguntar então, pode o amor ao próximo ser considerado no mundo real? Psicanalistas e behavioristas simplesmente negam isso, partindo de ideias evolucionistas como a luta pela existência e sobrevivência do mais forte. Esses pensadores não poderiam fazer outra coisa do que sustentar que o comportamento humano é completamente egoísta. Pensadores cristãos podem concordar com essa afirmação até certo ponto, mas não com base na crença da imperfeição evolutiva do homem. Ao contrário, a base é que o homem, embora originalmente criado bom, caiu em pecado por vontade própria, mesmo no caso do cristão que realmente nasceu de novo, mas em quem a natureza pecaminosa ainda está presente. É questionável afirmar que ele nunca vai deparar-se com um ato inteiramente desinteressado, nem estar disposto a sacrificar-se pelo outro. Um exemplo embaraçoso ilustra a verdade dessa afirmação. O exemplo envolveu 40 estudantes de teologia. Eles foram instruídos e se dirigiram a um edifício em particular e lá executar determinadas tarefas. A situação foi criada de tal forma que alguns dos estudantes tiveram que correr para chegar a tempo. Para alguns deles, a tarefa abrangia dar uma palestra sobre o bom samaritano. Todos os sujeitos da experiência a caminho do edifício tiveram de desviar-se para a direita para evitar um homem que estava gemendo e, obviamente, com problemas, embora na verdade ele fosse um cúmplice dos idealizadores do experimento. A quantidade de alunos que parou para ajudar um homem em perigo provou-se lamentavelmente pequena. Como sacerdotes e levitas, eles passaram apressados pelo homem em perigo para que pudessem chegar a tempo para
a interessante e honrosa palestra sobre o bom samaritano. Por mais que seja imperfeita nossa disposição em ajudar o próximo, ela pode, até certo ponto, ser aprendida. Essa realização é de grande importância quando se trata de educação dos filhos. Da educação dos filhos. A caridade nas crianças é algo que pode ser promovido, dando a elas depois alguma recompensa material ou social. No entanto, se as recompensas forem prometidas a elas de antemão, terão efeito negativo, fazendo com que julguem o próprio comportamento de forma errada. Elas irão imaginar que fazem algo visando a recompensa prometida em vez de cultivarem o amor ao próximo. Consequentemente, não ficarão muito ansiosas em prestar auxílio em situações em que não haja recompensas claras. Quando as crianças são educadas, é importante promover a capacidade delas de se solidarizarem com os outros e assim oferecer ajuda não por recompensa, mas simplesmente para aliviar um sofrimento e proporcionar alegria. Há um bom exemplo de imensa importância a ser mostrado aqui. As crianças são ávidas para imitar um exemplo, especialmente quando vêm os resultados positivos de uma caridade. Além disso, elas imitam nossas ações mais facilmente do que as nossas palavras. Se o pai fala bem do amor ao próximo, mas nunca o põe em prática, os filhos provavelmente não o farão também. Ainda assim, as palavras dele influenciam as palavras que os filhos dirão acerca do amor ao próximo. Pessoas que falam belas palavras dão origem a uma geração que fala belas palavras. Sobre esse assunto, ver Mateus 23:3, Romanos 2:1-3, 1 Timóteo 4:12 e 15, 2 Timóteo 3:10 e 14. Teorias sobre a caridade. Deixando de lado todas essas influências e efeito contínuo do pecado na vida do homem, coisas que não podem ser negadas, temos de admitir de fato a existência do comportamento caridoso. Muitas pessoas, inclusive aquelas que não são cristãs, muitas vezes podem ser extremamente prestativas, mesmo para estranhos, mantendo-se anônimas, sem almejar nenhuma recompensa por aquilo que fazem. Embora existam pecadores nesses casos, nunca podemos desprezar o comportamento caridoso. Mesmo Cristo amou o jovem rico por sua honestidade e sinceridade. Ainda assim, essas boas qualidades em si não levam ninguém para o céu. A caridade é algo verdadeiro. O interesse próprio desempenha, sem dúvida, um papel importante nesse caso, uma vez que sempre estamos inclinados a levar a maior vantagem possível, com um mínimo de sacrifício. Na psicologia, esse ponto é levantado por meio da teoria de custos e benefícios, mas essa teoria não consegue explicar os casos heróicos de amor ao próximo em que os custos são extremamente altos, chegando, por exemplo, ao sacrifício da própria vida, enquanto os benefícios são extremamente baixos, não levando a nada além da satisfação própria. A teoria sensitiva que nos diz que a caridade é proporcional à capacidade de empatia consegue explicar melhor a caridade genuína. Essa teoria centra-se em nossa capacidade de nos identificarmos com o sofrimento dos outros. Quanto mais conseguirmos identificar-nos, maior será o nosso desconforto e mais forte o esforço para diminuir o desconforto, tanto nosso como do outro, a quem prestamos ajuda. Pesquisas demonstraram que essa capacidade de empatia pode ser estimulada em crianças e adultos. Quando isso é feito, a caridade é mais intensa. No entanto, as teorias espiritivas que são utilizadas para explicar a caridade são ainda mais interessantes. Tais teorias relacionam a caridade às normas. Aqui não se trata de algo tão vago
como as normas gerais da sociedade, e sim de normas muito pessoais. Muitas pessoas não sabem como lidar com as normas gerais. Não sabem, por exemplo, decidir entre amar o próximo e não se meter na vida dos outros. Elas acreditam que a regra de ouro de Mateus 7,12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Seja boa, mas não estarão dispostas de forma alguma a receber ajuda simplesmente pelo fato de existir nela a implicação moral de ter de retribuir essa ajuda futuramente. As pessoas muitas vezes sentem como ameaça à própria liberdade de ação ter de executar um serviço em troca de outro prestado a elas, de modo que cheguem a dizer: não vamos visitar o vizinho para não ter de convidá-lo para uma visita depois. Em contrapartida, as normas pessoais são muito mais claras. O que tenho em mente é, sobretudo, a visão que temos de nossas próprias obrigações morais e da responsabilidade de prestar auxílio em situações específicas. Por exemplo, se uma pessoa em determinada situação consegue jogar a responsabilidade para outra pessoa, ela pode realmente imaginar que tem um forte senso de dever, mas se nunca é responsável, tampouco tem de cumprir com o dever. De alguma forma, até mesmo cristãos podem tomar para si as mais elevadas normas bíblicas e ainda assim proporcionar pouca ajuda ao próximo, por terem bem pouco senso de responsabilidade. Quando se deparam com esse problema, declaram que essas normas bíblicas são pouco aplicadas. É aqui que chegamos ao cerne de toda a questão. A responsabilidade pessoal nos força a encarar a atitude do coração para com Deus. O amor genuíno ao próximo só pode emanar de um verdadeiro amor a Deus. 5.3.3 Coração e fé. Até mesmo a relação de amor do homem com Deus ou com a religião foi objeto de estudo psicológico. Esse estudo é realizado em uma disciplina que se chama Psicologia da Religião, mas há também pesquisadores de diversas disciplinas, teólogos, historiadores, etnólogos, sociólogos e filósofos que se ocupam desse assunto precário. No início, observamos que a relação religiosa do ser humano com Deus não está em sua essência verdadeira, acessível à análise científica. Consequentemente, os cientistas cometem o maior dos absurdos quando procuram se ocupar da religião, mesmo quando se trata de responder a mais simples das questões, ou seja, como definir a religião, as respostas não têm convergido. Essa confusão não nos deveria surpreender. É precisamente quando pesquisadores científicos ocupam-se da religião, que é um assunto do coração, que o envolvimento do seu próprio coração se torna maior. Portanto, o investigador científico nunca é mais subjetivo do que quando o objetivo de seu estudo é a religião. Também, nesse caso de estudo, ou talvez eu devesse dizer precisamente aqui, os pesquisadores exigem imparcialidade científica, mas de um ponto de vista cristão, vemos exatamente o contrário. Só é possível falar de uma relação religiosa quando se está envolvido nessa relação com alma e coração. Apenas o religioso, a partir de sua experiência pessoal, tem conhecimento daqueles aspectos religiosos essenciais à relação religiosa, sobre os quais nada pode ser dito em sentido estritamente científico.
O religioso não apenas acha que experimenta o mundo superior e está em contato com ele, ele o experimenta de fato e de fato está em contato com ele, seja o mundo de Deus, seja o mundo demoníaco dos ídolos. O coração tem razões próprias para acreditar nisso. E se alguém, afirmando agir de forma verdadeiramente científica, propõe limitar-se aos fatos objetivos e observáveis, terá todo o direito de fazê-lo, mas não deve achar-se capaz de estudar religião. Na melhor das hipóteses, vai estudar o visível e, portanto, os aspectos menos interessantes e menos essenciais da religião. Ele pode ser comparado a alguém que se propõe a estudar um automóvel, mas não acredita na gasolina. Talvez essa pessoa seja capaz de fazer algumas observações úteis sobre o automóvel, mas a essência do veículo ainda escaparia a ele. Da mesma forma, aqueles que estudam a religião cientificamente ficam absorvidos por ideias religiosas, formas de conduta, rituais, sensações, teologia, profissões de fé, instituições da igreja e cerimoniais, mas nunca chegam a compreender que, ao se concentrarem em todas essas coisas, estudam apenas a religiosidade e não a religião entre Deus e o homem, e não a relação religiosa entre Deus e o homem. Tudo isso, de fato, tem algo a ver com essa relação, mas não pode ser equiparada a ela. Verdadeiro e falso. Ao mesmo tempo, devemos também admitir que os psicólogos nos últimos anos tornaram-se um pouco conscientes dessas coisas. Se eles tivessem dado ouvidos à Bíblia, não teriam levado tanto tempo para aprender a distinção básica entre a conduta religiosa externa e a experiência religiosa interna do coração. Em termos de hoje, diríamos entre a religiosidade extrínseca e a religiosidade intrínseca. A religiosidade extrínseca é religiosidade do lado de fora, que é uma questão de condição social, de pertencer a algum lugar e de interesse pessoal. De que serve a religião para mim? Além disso, os religiosos extrínsecos são pessoas muitas vezes autoritárias, preconceituosas e muito confiantes na superioridade de seu próprio grupo. Pessoas desse tipo podem ser encontradas tanto em grupos eclesiásticos liberais como em grupos extremamente conservadores. Parece que as qualidades dessas pessoas originam-se em suas próprias necessidades pessoais de segurança e de pertencimento. Ver a discussão de Abraham Maslow no capítulo 3. Elas aceitam as opiniões do próprio grupo sobre a fé de uma forma bastante improvisada e escondem a própria timidez e incerteza atrás de uma presunção religiosa e do olhar de superioridade com que vêm os outros grupos, igrejas. Descrever a personalidade do religioso parece ser algo muito mais difícil. A razão para essa dificuldade é que a experiência religiosa não pode ser explicada por umas poucas características sensíveis. É uma questão de coração para o qual todas as outras necessidades e valores na vida estão completamente subordinados. Pessoas desse tipo não falam muito sobre uma vida de conforto, prazer, ambição, reconhecimento social, aptidões e assim por diante, da mesma maneira que falam da redenção, do perdão, do amor e da caridade. O religioso intrínseco não é caracterizado por determinadas qualidades mentais, mas sim por uma relação com Deus. Mas é claro que a relação tem
uma influência na vida mental dessa pessoa. E dessa forma, a pessoa genuinamente religiosa revela-se não neurótica, nem psiquiatricamente doente, como Freud pensava, mas mais saudável do que a pessoa extrinsecamente religiosa. Ela é menos obstinada, menos detalhista, mais flexível, capaz de defender com mais coragem suas próprias convicções. É menos dogmática e menos inclinada a glorificar o próprio grupo. É fato que os próprios cristãos estão há muito familiarizados com essa distinção, mas é gratificante ver que mesmo psicólogos não cristãos vêm chegando lentamente a tais conclusões. Nessa discussão, é claro, devemos ter em mente que apenas fenômenos marginais da religião podem ser investigados por meio de observação e experimentação. E assim, o pesquisador pode fazer praticamente qualquer distinção, por exemplo, entre o cristão que vive em comunhão com Deus e o místico ocultista que, no mundo demoníaco, realiza todo tipo de experiências que a Bíblia proíbe. Como regra, o psicólogo do mundo analisa ambos os indivíduos como pessoas intrinsecamente religiosas, enquanto a diferença entre os dois, do ponto de vista bíblico, é tão grande como os céus. O psicólogo dirá: ambos estão em uma relação religiosa com o mundo superior. O psicólogo cristão dirá: é, contudo, uma questão de dois mundos superiores que se opõem um ao outro. E por isso temos de perguntar a nós mesmos: do ponto de vista bíblico, o que é ser verdadeiramente religioso? A verdadeira religião é a comunhão com Deus, o serviço a Deus, a adoração a Deus, a devoção a Deus. Uma vez que tudo isso só é possível para o crente, aquele que nasceu de novo, que foi redimido, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, a religião. Romanos 12:1. Com a ajuda dos nossos conceitos psicológicos, podemos agora distinguir os seguintes elementos. Letra A. O aspecto perceptivo. A religião é, antes de tudo, a consciência da presença de Deus, fundamentada no coração e com base na palavra de Deus. Letra B. O aspecto sensível. Essa percepção religiosa é matizada e carregada afetivamente, e dessa forma podemos falar de alegria, exaltação, harmonia, paz, sensibilidade, temor, separação, medo, ou de uma mistura de todas essas coisas, dependendo de como concebamos a Deus e da condição em que o nosso coração se encontre. Letra C. O aspecto espiritivo, o reconhecimento cognitivo, reconhecimento e compreensão do que é percebido de Deus. Isto é muito importante. Consciência e sentimento sem conhecimento é místico. Conhecimento sem consciência, nem sentimentos sem sentimentos é dogmático. Letra D. Toda essa experiência religiosa, que é uma questão de pessoa como um todo, e, portanto, envolve todas as estruturas humanas, está concentrada no coração humano.